Não, você não leu errado o título desse vídeo. Exatamente isso. O que as seitas me ensinaram de bom? Porque Paulo ele vai falar lá aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, examinai tudo, retende o que for bom. Então, durante todo esse tempo em que eu faço apologética, que eu pesquiso sobre seitas e heresias, há algumas coisas, de fato, que as seitas têm de bom. Elas podem nos ensinar algumas coisas em que a igreja evangélica está falhando. Agora, é claro que eu não sou inocente de acreditar que todas essas práticas que eu mencionarei aqui como virtudes das seitas e que, de um modo ou de outro, está em deficiência na igreja evangélica de modo geral, é claro que eu não sou inocente bastante para acreditar que isso é livre de pressupostos doutrinários e heréticos. Lógico que não. É por isso que o apóstolo Paulo fala no versículo posterior, no versículo logo abaixo. Ele diz, olha, o versículo 21, né? Examinai tudo, retende o que for bom. E no versículo 22 ele diz, abstende-vos de toda a aparência do mal. É claro que se por um lado as seitas podem nos ensinar coisas boas, por um outro lado nós temos que perceber que atrás dessas coisas boas que as seitas praticam e que ela pode de fato nos ensinar, há uma aparência do mal. Essa aparência do mal eu chamo de pressupostos doutrinários heréticos. Mas independente disso, nós vamos falar aqui, eu vou mencionar aqui, separei algumas seitas só, não todas, claro, mas as principais, em que elas se destacam, tá, de maneira positiva. E eu vou falar o que está por detrás dessas práticas, mas mesmo assim, como que ela pode ensinar a igreja evangélica a se fundamentar melhor nas boas obras? Vamos lá. Vamos começar pelo catolicismo romano. Apego e reverência à igreja católica. Tá? A tradição da igreja, a liturgia da igreja. Isso é muito bom. Por quê? É claro, nós sabemos que os católicos, o lado ruim disso, é que eles acreditam que a sua igreja ela é o próprio Cristo. É isso que está no catecismo católico. Então, Cristo só age através da sua igreja. Então, é mais ou menos o que eles fizeram com a Eucaristia. A hóstia, para eles, é o corpo de Cristo de verdade. Então, Jesus está de fato ali. Por isso que eles adoram, literalmente, eles adoram a hóstia, a Eucaristia. Eles fazem a mesma coisa com a igreja. A igreja, então, para eles, é o corpo de Cristo. Sendo o corpo de Cristo, eles levam isso numa literalidade extrema, sendo o corpo de Cristo, a igreja seria o próprio Cristo. Então você tem que reverenciar a igreja. Tirando esses pressupostos doutrinários heréticos, nós podemos louvar os católicos pela reverência que eles têm pela sua instituição, que falta em muitas igrejas evangélicas. Um outro apego à tradição da sua igreja, o que falta muito em muitas igrejas ditas evangélicas, como que se a tradição da igreja fosse abandonada e a pessoa recriasse, né, a partir da criação da sua denominação, ela recriasse todo o cristianismo. Tá? Isso está errado. Nós fazemos teologia com a Bíblia, mas também nós fazemos teologia, não só a teologia bíblica, no sentido de buscar nos livros da Bíblia o que cada autor nos deixou de teologia, mas também a teologia histórica, a teologia da igreja, a teologia onde o Espírito Santo está guiando a igreja através da história. É claro que não há uma perfeição como há com a Bíblia Sagrada. Porém, nós sabemos que o Espírito Santo opera de maneira eficaz na imperfeição da igreja. E o que a igreja crê através desses 2000 anos também serve para nós fazermos teologia e é louvável desse ponto de vista. Então nós podemos louvar os católicos, admirá-los, da reverência que ele tem à sua igreja, à liturgia da igreja, o respeito ao entrar na igreja. É claro que ali nós sabemos, nós evangélicos sabemos, que a igreja somos nós, não é o templo, não é a estrutura, o edifício, ali não é a igreja somos nós, pessoas, nós somos a igreja de Deus, nós somos o povo de Deus. Mas quando esse povo de Deus se reúne, o Senhor está no meio. E o que eu percebo em muitas igrejas é uma total irreverência. Você não percebe isso
dentro da Igreja Católica. É claro que existe todo um véu de santidade, uma auréola que eles colocam sobre esta instituição. Esse é o lado ruim. Mas essa ideia, essa postura é muito boa. E isso pode ensinar muito aos evangélicos. Uma outra seita que podemos mencionar aqui são as Testemunhas de Jeová. E o que as Testemunhas de Jeová podem nos ensinar positivamente? Ora, a marca maior deles, que é a evangelização. Ou como eles chamam, fazer a obra, ir ao campo. As Testemunhas de Jeová, elas têm um zelo pela evangelização. Se todos os evangélicos procedessem, ou se todas as igrejas, pelo menos, aplicassem o que é aplicado pelas Testemunhas de Jeová, com certeza a igreja estaria muito maior. Muito maior. Eu não estou aqui pregando quantidade de pessoas em detrimento de qualidade, não é isso. Só estou falando que a evangelização seria muito mais eficaz, com todos as estruturas que nós temos, rádio, TV, teatro, muitas coisas boas, músicas, cinema, tudo isso serve para nós evangelizarmos. Agora, se nós juntássemos tudo isso, mas uma maneira sistemática de evangelizar, como acontece com as Testemunhas de Jeová, puxa vida, o evangelho já estaria muito mais avançado. Muito mais pessoas estariam se convertendo ao Senhor Jesus. Mas qual que é o lado ruim desse zelo pela evangelização das Testemunhas de Jeová? É que se uma Testemunha de Jeová não evangelizar, não fizer trabalho de campo, como eles dizem, ela pode perder a salvação. Ela nem será ressuscitada na nova terra. Ela pode perder a sua salvação. Por quê? Porque é um caso de salvação ou perdição. Dentro das Testemunhas de Jeová, você participar daquela obra de evangelização. Tá? Elas são não só incentivadas, elas são observadas. Todas elas têm que fazer relatórios, falar quantas revistas elas colocaram nas casas, quantos estudos bíblicos elas ministraram para as pessoas, quantas horas elas fizeram por semana de evangelismo. Eu estou falando de evangelismo numa linguagem do evangélico, eles têm outra linguagem, tá? Sair ao campo, esse é o lado ruim, mas a parte boa é o zelo que eles têm pela evangelização. E a igreja evangélica poderia aprender muito bem com as Testemunhas de Jeová neste quesito. Bom, vamos para uma outra seita. Adventistas do sétimo dia. O seu apego à Bíblia Sagrada. Adventistas gostam de ler a Bíblia, eles têm um apego à palavra de Deus, eles também têm um apego à questão da saúde, eles têm até uma doutrina chamada Reforma de Saúde, o apego a um descanso dentro de um mundo completamente consumista e que não para. Muitas vezes a gente percebe que muitos na igreja estão numa militância tão terrível que não para descansar. Nós precisamos descansar. Nós precisamos dar um repouso. Nós já fazemos isso no domingo. O domingo não é um dia de descanso, como foi o sábado judaico. Não é isso. O domingo, antes de tudo, isso na história da igreja, é um dia de celebração, de adoração, separado para o Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, o descanso nós juntamos com o dia de celebração. Então nós deveríamos também descansar neste dia. Descansar, não ficar num frenesi louco, maluco, sem parar, trabalhando sem parar. Nós precisamos do descanso, nós louvamos essas atitudes dos adventistas. A alimentação, cuidar bem do seu corpo. Nós louvamos essas atitudes. Agora, aonde que existe um pressuposto herético em tudo isso? Bom, isso é tudo revelação da sua profetisa Ellen Goldwhite. Ellen Goldwhite ensinou os adventistas não só essa questão da reforma de saúde, mas também a guardar o sábado, porque a guarda do sábado para eles importa em salvação eterna. É isso que é ensinado e é isso que é dito dentro das igrejas adventistas, porque no final dos tempos, essa será a marca que Deus saberá se uma pessoa serve a ele ou não. É a guarda do sábado. Se você não guardar o sábado, você terá a marca da besta. Se você guardar o sábado, terá a marca do Senhor. Ou seja, estará salvo. Então, de qualquer modo, uma
distinção de salvação, é um elemento para a salvação dentro da teologia adventista, mesmo que eles neguem isso. É o que leva toda essa teologia a professar. Isso tudo vem das visões, dos ensinos dessa mulher, Ellen Goldwhite. Portanto, é uma heresia tremenda. Mas esse zelo que eles têm poderia muito bem ser absorvido pelos evangélicos. Cuidar bem do seu corpo, fazer exercício físico, comer bem, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Há uma teologia do corpo na Bíblia Sagrada também. Dias de descanso, você tem que obedecer isso. Não como de modo legalista, como fazem essas seitas. Por exemplo, os mormons. O que os mormons têm a nos ensinar? Os mormons podem muito nos ensinar com a questão da família. Eles são muito dedicados à família. Há um dia especial para a família mormon se juntarem e saírem, confraternizarem. É um dia para eles, tá? É um dia para eles. Então, essa ideia de cuidar da família, de ser leal, ser um bom pai, ser uma boa mãe, ter vários filhos, tomar conta da sua família, isso é muito bom. Isso poderia nos ensinar. Eu estou falando que os evangélicos não fazem isso, mas em muitas denominações isso fica a desejar, né? Nós precisamos ter um dia para a nossa família. Alô, pastores, deixe os seus membros confraternizarem, deixe os seus membros saírem juntos, compartilharem juntos a palavra do Senhor, um dia só para eles, tá? Isso é muito bom na teologia mormon. Agora, qual que é o pressuposto herético em tudo isso? É claro, o pressuposto herético é que os mormons acreditam que eles serão deuses. Então eles povoarão outros mundos. Por isso que os mormons são incentivados a ter vários filhos. Porque quanto mais filhos eles tiverem, mais deuses poderosos eles serão e povoarão mundos afora na eternidade. É claro que isso é uma heresia crassa. É uma heresia com H maiúsculo, tá? Então, essa é a ideia que está por detrás de toda esse cuidado familiar que os mormons têm. Mas tirando toda essa heresia, os mormons podem nos ensinar muito bem a muitas igrejas evangélicas a como tratar a família, como o pai deve tratar a mãe, como o pai deve tratar os filhos e como nós devemos ter um dia para nós em família. Muitas causas de divórcio entre evangélicos está nessa militância, né, na obra de Deus, entre aspas. A pessoa, ela não tem tempo para a família, só para a igreja. Mas quem foi criado primeiro, a igreja ou a família? A família foi criada primeiro. Sem família forte, não há igreja forte. Então nós precisamos lidar com a família, para depois ter consequências na igreja. E nesse quesito, os mormons recebem o nosso louvor. Agora, os espíritas. O que os espíritas podem nos ensinar? A prática das boas obras, a filantropia, né? Nós admiramos toda essa militância espírita em cima de fazer boas obras, hospitais, orfanatos, né? Isso é muito bom, fazer caridade para as pessoas. Isso deveria ensinar as igrejas evangélicas. Há muitas igrejas que não praticam boas obras. É só pregar, pregar, pregar. Mas Jesus falou que nós somos criados para as boas obras. Nós devemos ajudar o próximo. Não só pregar o evangelho. O apóstolo João fala isso. O que adianta você falar para o seu irmão, olha, eu vou orar por você, Deus é contigo, sendo que ele está passando fome, você nem estende a sua mão para ajudá-lo e sanar essa fome dele. Isso é amor? Não é amor, diz o apóstolo João. Tá? Isso não é amar o próximo. Então nós devemos amar o próximo também estendendo as nossas mãos. E isso tem a ver com as boas obras, isso tem a ver com caridade, isso tem a ver em demonstrar na prática o nosso amor cristão, aquilo que nós temos em teoria. E os espíritas podem nos ensinar muito bem isso. Tá? Agora, qual é o pressuposto herético por detrás disso? É claro, a doutrina do karma, da reencarnação. Eles acreditam que, fazendo boas obras, eles se livrarão de karmas adquiridos em vidas passadas. Então, as boas obras é um item essencial na salvação espírita. Então, por isso que eles fazem boas obras. É claro que isso é herético, a Bíblia não ensina isso. Nós somos salvos pela fé, por meio da graça de Deus. Aliás, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Não é das obras, para que ninguém se glorie. Tá? Mas tirando esta heresia, esse pressuposto herético, os espíritas têm muito a ensinar aos evangélicos. Então eu deixei com você aí
coisas que as seitas me ensinaram, coisas positivas, e que nós podemos observar, e nós podemos praticar e imitar, porque tudo isso está na Bíblia. Nós podemos imitar isso e tirar muitas vezes um defeito que existe em muitas igrejas evangélicas. Pregam muito a palavra, evangelizam muito, ganham muitas almas, mas a prática da caridade, das boas obras, às vezes fica ali em segundo até terceiro plano. Né? Não devemos ser assim. Devemos rejeitar esses pressupostos heréticos e ficar e reter com o que for bom nas seitas. Não sei se você concordou com o meu posicionamento, com o meu ponto de vista. Se você acha que existe uma seita que pode ensinar algo para os evangélicos, retirando os pressupostos heréticos, deixe o seu comentário aqui embaixo, tá bom? E se tem mais coisas que essas seitas que eu citei podem nos ensinar, também deixe aqui no seu comentário, eu gostaria de saber. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau.